Falar sobre as comidas típicas da Inglaterra. A primeira comida que eu vou falar aqui é o Fish and Chips. Fish and Chips nada mais é do que peixes em filé acompanhado com fritas. O segundo alimento que eu vou falar são os scones. Os scones são biscoitos aleatórios, mas não tem uma certa definição de que tipo de biscoito que pode ser. O terceiro alimento que eu vou falar é o Beef Wellington. O Beef Wellington é uma carne em filé que é colocado dentro de um pão e eles levam pro forno deixando assar uns 30 minutos, 1 hora por aí. E o último alimento que eu vou falar aqui são o Summer Pudding. Esse alimento, que é um dos pratos mais típicos da Inglaterra, é um pão branco que eles colocam dentro de um suco de frutas vermelhas ou de frutas. E eles deixam lá por alguns minutos até que aquele pão vai absorver aquele suco e vai deixar com uma coloração bem avermelhada. Esses foram os alimentos. Eu vou falar sobre os dois principais pontos turísticos da Inglaterra. Esses pontos turísticos que eu selecionei são localizados em Londres. Eles são a Tower Bridge, a ponte levadiça, e é uma construção antiga e magnífica. Ela é muito famosa e um dos pontos mais visitados em Londres. E o Big Ben, que fica no Palácio de Westminster, onde está o Parlamento Britânico. E é uma sede do governo, onde é uma espécie de Senado que a gente tem aqui no Brasil. O Big Ben é o maior e mais visitado relógio do mundo. No ano passado era esperado 11 milhões de turistas para visitarem o Reino Unido. Eu vou falar um pouco sobre o IDH da Inglaterra, começando pela seção territorial, que é de exatamente 244,100 km². Puxando esse tema de território, ela é localizada na Europa, tem sua capital como Londres. Saindo bem pouco agora do território, vou falar sobre o clima, que é de exatamente temperado oceânico. Agora, saindo totalmente de território, eu vou falar sobre o governo. O governo na Inglaterra é uma monarquia e parlamento. Eu vou falar um pouco agora sobre a divisão administrativa. A Inglaterra possui 9 regiões subdivididas. Escócia, 32 áreas e 3 zonas de autoridade insular. E o País de Gales, 9 condados. Irlanda do Norte, com 6 condados. Bom, vou falar agora um pouco sobre algumas coisas da Inglaterra. O idioma padrão deles, que eles mais se comunicam entre eles, é o inglês. E as religiões são o cristianismo, que tem 81,6% de público que é cristianismo, anglicano, de 42,5%, e que não tem nenhuma religião, de 12,3%. Agora, de composição, de ingleses tem 82%, de escócios 10%, irlandeses 2%, Gales 2%, e outros de 4%. Densidade demográfica de 252,2 habitantes. Taxa média anual de crescimento populacional de 0,5% e de população residente em área urbana de 90,5%. Eu vou falar um pouco sobre os esportes na Inglaterra, começando pela origem de algum deles. As práticas de esporte na Inglaterra e outros cantos do mundo são bastante remotas. Desde a antiguidade, há registros de nossos ancestrais praticando acrobacias, danças e outros movimentos que podem ser bem relativos à prática de modalidades esportivas. Durante anos, o esporte foi utilizado como uma forma de aprimorar o físico e desenvolver a força dos homens, com o objetivo de vencer batalhas e sobreviver. Agora eu vou falar um pouco sobre o golfe. Ele surgiu em meados do século XV. Segundo alguns historiadores, o golfe derivou-se de um esporte chamado Coven, praticado pelos holandeses. Chegou inclusive às Ilhas Britânicas. Então seu início de fato, ele aconteceu na Escócia, em uma cidade que chamava St. Andrews, em 1754.
Além do golfe, existe vários esportes famosos na Inglaterra, como rugby, tênis, futebol e etc. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a população da Inglaterra. A população da Inglaterra é de 61 milhões de pessoas, de homens são 30 milhões e de mulheres são 31 milhões.